Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 19 de novembro. O plenário do Supremo julga a possibilidade de alteração de data de concurso por motivo de crença religiosa. Esse é um dos destaques de hoje. Você confere também. TSE marca eleições municipais em Macapá para 6 e 20 de dezembro. WhatsApp bane mais de 1.000 contas no país após denúncias recebidas em canal do Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu prosseguimento hoje ao julgamento que discute a mudança de data de concurso por motivo de crença religiosa. O julgamento tem como objetivo saber se é possível a realização de etapas de concurso público em datas e locais diferentes dos previstos em edital, por motivos de crença religiosa do candidato. Essa discussão está pautada em 2 recursos. Num deles, o caso de uma professora da rede pública de São Paulo que foi exonerada após computados 90 dias de faltas consideradas como injustificadas. A servidora cumpria estágio probatório e, como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguia a orientação para não trabalhar entre o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O outro recurso envolve o caso de um candidato, também adventista do Sétimo Dia, que conseguiu na Justiça o direito de realizar prova física em dia posterior à data marcada no edital. A União recorreu alegando que essa decisão violou o princípio da igualdade. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o resultado desse julgamento tem projeção nacional, já que a questão é discutida em outros processos levados à Justiça. O advogado-geral da União se manifestou favorável à flexibilização de datas de realização de provas, exceto em casos excepcionais, em que ficar comprovada a impossibilidade de alterar as datas. Em comum, todos temos a igual dignidade humana que requer do Estado igual reconhecimento. Daí o acerto da orientação dos Ministérios da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no sentido de, na espécie, sob julgamento, buscar flexibilizar datas, exceto em face da impossibilidade material devidamente motivada, o que deve ser muito excepcional. O Procurador-Geral da República se manifestou a favor da flexibilização dos dias de provas, mas em casos específicos e que não violem princípios como a isonomia e a impessoalidade. Propõe-se as seguintes teses de repercussão geral. 1. A objeção de consciência por motivos religiosos, previamente apresentada e devidamente fundamentada pelo professante, é justificativa para gerar dever da administração e disponibilizar, dentro de critérios de adaptação razoável, obrigação alternativa para servidores públicos em estágio probatório cumprir seus deveres funcionais em observância ao dever de neutralidade religiosa do Estado e a fim de evitar-se impacto desproporcional sobre determinado grupo religioso das obrigações atinentes ao serviço público. 2. A impossibilidade de adaptação razoável após requerimento do solicitante deve ser objetivamente fundamentada pelo gestor público dentro de procedimento administrativo regular. Para o ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, a administração pública não pode ser obrigada a alterar datas de concursos públicos por questões de crença religiosa. Toffoli propôs, no entanto, que sejam respeitadas as decisões da Justiça tomadas até agora sobre alterações de datas de certames. Admitir a criação de condições especiais ao exercício de faculdades legais embasadas na crença religiosa é estabelecer privilégio não extensível aos que têm outras crenças ou simplesmente não creem. Tendo em vista que o direito fundamental à liberdade de crença não se encontra sozinho no ordenamento constitucional, há que se estabelecer, portanto, fronteiras ao exercício do direito à liberdade de credo. O ministro Edson Fachin divergiu, votando no sentido de que é dever do gestor público disponibilizar datas e horários alternativos para a realização de concurso público por força de crença religiosa. Ele ainda entendeu que a administração pública deve oferecer obrigação de serviço alternativo para assegurar a liberdade religiosa ao servidor em estágio probatório. São práticas que devem ser adotadas pelo Estado, pelo poder público, na medida em que representam
concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. Com o voto do ministro Fachin, a sessão foi suspensa. O julgamento deve ser retomado na semana que vem, com o voto dos demais ministros. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo declarou que a transmissão da Voz do Brasil em faixa horária pré-determinada entre 7 e 10 da noite é constitucional. A maioria da corte acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou a alegação de violação à liberdade de expressão. Segundo ele, a obrigatoriedade de transmissão de programas oficiais dos poderes executivo, legislativo e judiciário em horários de grande audiência tem o objetivo de fazer chegar informações de interesse ao público ao maior número de cidadãos. O ministro Luiz Fux, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, voltou a defender a necessidade do cidadão brasileiro buscar outras formas de resolver conflitos antes de chegar ao judiciário. Fux participou de videoconferência organizada pelo Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais do Centro Universitário de Brasília. Na videoconferência, o ministro Luiz Fux, que é apontado como um dos principais autores do novo Código de Processo Civil, fez uma análise da aplicação do direito econômico com base na Constituição e o prazo para julgamento dos processos. Fux lembrou que o Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional que mais julga no mundo. Essa questão do acesso à justiça, ela fomentou a beligerância do cidadão brasileiro. Então, o cidadão brasileiro gosta de justiça. O cidadão brasileiro fez esse dogma do acesso à justiça consagrado constitucionalmente como uma regra de ouro. Segundo ele, é preciso que a sociedade avalie o custo-benefício de uma ação judicial e, sempre que possível, busque outras soluções antes de recorrer ao judiciário. Para litigar em juízo, é preciso também fazer um exercício referente ao custo-benefício. É preciso ter uma capacidade de dissuasão para que ele verifique que numa relação custo-benefício é muito pior ingressar em juízo do que resolver o problema de outra maneira. E depois do apagão no Amapá, a Justiça Federal no Estado determinou o afastamento provisório dos dirigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. O juiz João Bosco Costa Soares da Silva atendeu a pedido do senador Randolfo Rodrigues, para quem os órgãos de fiscalização do sistema energético sabiam dos riscos de um apagão no Estado e não tomaram as medidas necessárias para evitar os danos causados. Na decisão, o juiz federal destaca que a interrupção no fornecimento de energia elétrica já se estende por mais de 15 dias, oscilando entre blackouts, racionamentos e rodízios de energia. Para o magistrado, a ANEEL e a ONS foram negligentes e que o afastamento por 30 dias é necessário para que os dirigentes dos órgãos não interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão no Amapá. Ainda sobre a situação no Estado, o Ministério Público Federal deu 48 horas para que a Companhia de Eletricidade do Amapá e o Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentem uma explicação para o segundo blackout que ocorreu na noite desta terça-feira. O segundo apagão no Amapá deixou mais uma vez os moradores de 13 municípios sem energia. Além dos prejuízos com equipamentos e perda de alimentos, a população tem sofrido com a insegurança e a falta de água. O Ministério Público Federal enviou um ofício ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e também à Companhia de Eletricidade do Amapá, cobrando explicações sobre o novo blackout. E não é só isso. O MPF, que já abriu um inquérito para apurar quem são os responsáveis pelo apagão, quer saber quais medidas estão sendo adotadas para evitar um novo incidente na região e diminuir os prejuízos dos moradores. As companhias têm um prazo de 48 horas para enviar a resposta ao Ministério Público Federal. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral definiu hoje as novas datas para as eleições municipais na capital do Amapá. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram as datas para as eleições de Macapá na sessão administrativa. Os dias escolhidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá foram mantidos pelo TSE. A capital do estado vai ter votação em primeiro turno no dia 6 de dezembro. O dia 20 de dezembro foi reservado para a realização de um eventual segundo turno. Houve um apelo tanto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral como de diversas lideranças políticas do Amapá, no sentido de que se antecipasse, porque o dia 27 cai num período ingrato para esse tipo de atividade entre Natal e Réveillon,
a presidência do tribunal submeteu à Secretaria da Tecnologia da Informação a indagação de se havia viabilidade técnica para essa antecipação e a Tecnologia da Informação, pelo seu coordenador de sistemas eleitorais e depois pelo secretário de Tecnologia da Informação, confirmaram que era possível fazer um esforço técnico para realizar as eleições nessas duas datas. Ainda na sessão administrativa, o plenário também aprovou alterações na data final para a entrega das prestações de contas das eleições 2020. Os candidatos eleitos devem entregar o relatório contábil até o dia 15 de dezembro deste ano. Os demais candidatos devem prestar contas à Justiça Eleitoral entre os dias 7 de janeiro e 8 de março do ano que vem. Basicamente, é o escalonamento para a entrega das mídias pelos candidatos eleitos até o dia 15, junto com a prestação de contas, e os candidatos não eleitos entregarão a prestação de contas, mas as mídias a partir de 7 de janeiro. E no próximo bloco, o TSE divulga resultado das denúncias de disparo em massa no WhatsApp até o primeiro turno das eleições 2020. Depois do intervalo. Nesses 32 anos de Constituição, nós temos muito o que comemorar, mas também temos que fazer dessa ocasião uma oportunidade para refletirmos como os direitos e garantias nela estabelecidos podem ser protegidos, cada vez mais garantidos e concretizados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira a criação de uma comissão de segurança cibernética para acompanhar a investigação da Polícia Federal sobre a ação de hackers contra o TSE. Os ataques cibernéticos ocorreram durante o primeiro turno das eleições municipais de 2020, junto a ações coordenadas por grupos criminosos para tentar deslegitimizar o processo eleitoral. A comissão vai ser presidida pelo ministro Alexandre de Moraes e também vai elaborar estudos sobre ações de prevenção e enfrentamento de ilícitos decorrentes da ação de hackers. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço de denúncias de disparos em massa pelo WhatsApp até o primeiro turno das eleições 2020. Em iniciativa inédita, o TSE criou um canal de comunicação para receber esse tipo de denúncia. Elas foram encaminhadas ao WhatsApp, que ficou responsável pela verificação dos casos indicados. A parceria com o aplicativo rendeu bons resultados nesse primeiro turno das eleições. De 27 de setembro a 15 de novembro, foram enviadas ao WhatsApp 4.630 denúncias. Cerca de 3.200 contas foram consideradas válidas. Depois de verificar e confirmar as irregularidades, 1.004 contas foram banidas pelo WhatsApp, 31% do total. O sistema de integridade do aplicativo já tinha identificado e banido automaticamente 640, quase 64% de todas as contas extintas. Vale lembrar que as eleições ainda não terminaram e o eleitor pode continuar enviando possíveis denúncias. Basta acessar o formulário disponível no site do TSE, informar se o conteúdo está relacionado às eleições, Justiça Eleitoral, TSE, partido ou candidato e também responder por que a mensagem parece suspeita. E a propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e TV será retomada a partir desta sexta-feira nos municípios com segundo turno. 57 municípios de 200 mil eleitores permanecem com as eleições indefinidas para prefeito e vice. O horário eleitoral gratuito será retomado nesta sexta-feira e seguirá até o dia 27 desse mês. Os dois blocos fixos para a propaganda eleitoral, de 10 minutos cada, serão divididos igualmente entre os candidatos. No rádio, as transmissões serão das 7 às 7h10 e das 12 às 12h10. Já na TV, acontecerão das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. As emissoras de rádio e de TV e os canais por assinatura de televisão também deverão reservar espaços para a campanha eleitoral, de acordo com as regras do TSE.
O Conselho da Justiça Federal realizou um evento para reforçar a campanha Novembro Azul, voltada para a prevenção do câncer de próstata. Essa foi a segunda edição do Bate-Papo da Saúde, promovido pelo Conselho da Justiça Federal. O presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, explicou que o projeto tem o objetivo de chamar a atenção para os cuidados com a saúde de servidores e colaboradores do CJF. A conversa dessa vez foi sobre o câncer de próstata. É um processo de conscientização dos nossos servidores, dos nossos terceirizados e da sociedade em geral, no sentido de ter uma vida mais saudável, uma vida com mais qualidade. E se prevenir a doença é você ter uma qualidade de vida. Por isso que esse bate-papo é o sentido de estimular, dialogar, conversar e orientar com os nossos servidores na busca de prevenir doenças futuras. O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia da Seção do Distrito Federal foi convidado a participar da conversa com os profissionais de saúde do STJ e do CJF. Eduardo Pimentel destacou a necessidade do homem fazer exames médicos, mesmo durante esse período de pandemia. Um diagnóstico precoce, um diagnóstico na fase inicial, ele propicia até 90% de cura da doença. Isso, quando é feito mais tardiamente, numa fase mais avançada da doença, nós não conseguimos, assim, resultados tão bons. Daí a importância de detectar cedo e tratar de uma forma melhor. O projeto reforça a campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de chamar a atenção neste mês para a prevenção das doenças que atingem a população masculina. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 68 mil novos casos da doença foram diagnosticados no Brasil entre 2018 e 2019. É o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. O Bate-Papo da Saúde foi criado para mostrar aos magistrados, servidores e colaboradores do CJF a importância de buscar informações sobre doenças graves, evolução, formas de prevenção e diagnósticos precoces. Esse bate-papo que o CJF está criando mais íntimo, mais próximo dos servidores, ele traz um benefício porque a gente consegue ter informações já preparatórias para quando a gente for uma consulta com o especialista, para que ele traga informações e a gente já sabe como será um procedimento, como é tratada o assunto, que é bem sensível para muitos homens, que a gente precisa estar acompanhando de muito perto, porque é uma doença silenciosa, como muitas outras, e a gente precisa ter um cuidado especial. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que serviço parcial só não representa inadimplemento total quando atende à finalidade do contrato. Os ministros da turma chegaram a esse entendimento ao analisar o recurso de uma indústria de autopeças contra a empresa de software contratada para desenvolver um sistema de gestão integrada. Para eles, a prestação deficitária ou incompleta só representa cumprimento parcial da obrigação quando atende à necessidade do contratante. Do contrário, estará configurado inadimplemento total. De acordo com o processo, a contratante afirmou que buscou os serviços da empresa especializada, pois precisava de um sistema que promovesse a integração de diversos setores da indústria. Porém, segundo ela, a contratada entregou um sistema que nunca chegou a funcionar e ainda prestou de forma incompleta muitos dos serviços correspondentes. Já a empresa de informática assegurou que os sistemas foram efetivamente entregues, customizados e implantados, tanto que houve confissão de dívida pela contratante. O Tribunal Estadual manteve a sentença de primeira instância de que a empresa de software não deixou de cumprir com as obrigações. A indústria entrou com recurso no STJ. O relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, destacou que o fato de as instâncias ordinárias terem afirmado, com base nas provas, que o software foi desenvolvido e implementado parcialmente, não significa necessariamente que houve adimplemento parcial da obrigação. Para o relator, quem se compromete a desenvolver um sistema de computador para fomentar a atividade empresarial de determinada sociedade, assume uma obrigação de resultado, pois está sim obrigado a entregar uma ferramenta que atenda às especificações técnicas previstas no contrato. Os ministros da terceira turma acompanharam o relator e determinaram a resolução do contrato, a devolução do valor pago e a extinção da execução movida pela contratada com base na confissão de dívida.
No próximo bloco, reportagem especial mostra como empresas conseguiram se reinventar durante a pandemia, vendendo pela internet. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é um marco da nossa sociedade. Através dela, universalizamos o sistema de saúde com a criação do SUS e tornamos a educação gratuita um direito de todos. Precisamos cada vez mais efetivá-la e preservá-la. A quarta reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país mostra empresas que conseguiram alavancar as vendas usando a internet. É o chamado e-commerce, que cresceu quase 50% no primeiro semestre deste ano. A pandemia do novo coronavírus, de acordo com o IBGE, provocou o fechamento de 716 mil empresas no Brasil. Isso representa mais da metade dos negócios que estavam com as atividades suspensas em função da Covid-19. O levantamento mostra ainda que a pandemia teve um impacto negativo em todos os setores econômicos, mas afetou especialmente o comércio e serviços, principalmente no caso das pequenas empresas. 99,8% dos negócios que não voltaram a abrir as portas são de pequeno porte. E quem conseguiu se manter no mercado teve de se reinventar. A Mariana é empresária e viu o negócio virar de ponta cabeça com a pandemia. Ela tem uma loja de roupas. As peças eram vendidas pela internet também em um espaço físico que abria todas as sextas-feiras e sábados. Em março deste ano, com o fechamento do comércio, ela se viu obrigada a readaptar o negócio apenas para as vendas virtuais. Veio a pandemia, a primeira reação sua é aquele baque, né? O meu forte, 90% é a minha loja física, ela só abre sexta e sábado. Agora ela não vai abrir nem a sexta e nem no sábado. Então a gente pensou rápido numa solução e a gente montou uma estrutura para atender vendas online. E se tem gente que gosta de comprar assim, à distância, é a Aline. A estudante adora encher carrinhos pelas páginas virtuais. Com a pandemia, o gosto por esse tipo de comércio ficou ainda maior. Ela nem lembra a última vez que foi a uma loja. Geralmente é para ir buscar as compras que eu fiz online e pedir para retirar na loja para o frete ficar mais barato ou até mesmo ficar gratuito. Segundo a Ebit, uma consultoria especializada em estudos de lojas virtuais e consumo, o faturamento com as vendas online subiu no primeiro semestre deste ano 47%, o que corresponde a 38,8 bilhões de reais. A expectativa é que o e-commerce cresça até 18% para o ano que vem. O fato é que a pandemia mudou nossos costumes e hábitos. Com o isolamento social, a internet passou a fazer parte da vida de muita gente que precisou se readaptar ao mundo virtual para manter contatos e até mesmo fazer compras. E um dos setores que mais cresceu com as vendas virtuais foi o setor da alimentação. E com a pandemia, muitos restaurantes fecharam as portas e investiram no sistema de delivery. Hoje são 212 mil restaurantes virtuais. Isso significa um aumento de 32% em relação ao mês de março do ano passado. Esse setor conseguiu atender 18 milhões de pedidos em todo o país apenas no mês de junho. O Rodrigo faz parte dessa estatística. Ele é dono de um restaurante no centro de Brasília. Antes da pandemia, mal sabia o que era delivery. Hoje, mais de 70% das vendas são graças aos pedidos virtuais. Ele precisou aumentar o cardápio e abrir uma cozinha que funciona apenas para o serviço de Take to Go, que em português significa pegar e levar. Primeiro teve aquele choque, né? A gente ficou uns 3 dias assim em estado de como é que a gente vai se virar com essa situação. Depois a gente começou a se mexer para começar a trabalhar com o delivery, né? Via plataformas de entrega, atendimento pelo próprio WhatsApp ou pelo telefone. E era um volume muito baixo de vendas pré-pandemia, mas a gente conseguiu dedicar energia e botar esforço nisso até chegar próximo do faturamento que a gente tinha antes da pandemia, só com delivery. Agora vai uma dica, mesmo pela internet, é importante prestar atenção na hora de comprar, seja o que for. Verifique se no canto superior da página tem um cadeado
Isso significa que o espaço eletrônico é seguro. Compare os preços. Pesquisar é sempre um bom negócio. O prazo de entrega e custo devem sempre ser informados. Nas compras fora do país, lembre-se que quase tudo é taxado pelo governo. Ou seja, o frete mais impostos podem custar muito mais do que comprar no Brasil. E mais, caso o produto não seja nada daquilo do que foi oferecido, se é possível fazer a troca. Nos casos de arrependimento, a troca pode ser realizada mediante comunicação ao vendedor no prazo de 7 dias. O segundo caso de troca que o Código de Defesa do Consumidor prevê são os casos de vícios, vício oculto ou vício aparente. Nos casos de vício aparente, o consumidor tem um prazo de 30 dias para comunicar o vendedor para que ele possa possibilitar o meio de realizar a troca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.